Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantelicast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao lado da minha digníssima esposa. Oi, tudo bem com vocês? Érica Mantelli aqui. Sejam bem-vindos a mais um programa nessa quinta-feira e hoje tá muito especial. Aqui a gente vai falar de tudo. Somos médicos, mas além de médicos, gestores, empreendedores, somos pais, casal, então a gente fala de tudo. A gente vai falar sobre medicina, sobre saúde da mulher, saúde da família, relacionamento, empresas, sonhos, sobre comportamento. Você vai sempre ter convidados especiais toda quinta-feira. Então entre e seja muito bem-vindo nessa sua nova casa. Se você ainda não segue a gente, acompanhe @Mantelicast no YouTube, também @Mantelicast Cortes. Estamos também no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, daqui a pouco até no iFood entregando comida na sua casa. Todas as redes, compartilha, ative as notificações e deixa sugestões. Deixa aqui os seus comentários. Aciona o sininho, né? Aciona o sininho, deixa os comentários. Quer ver algum convidado aqui especial? Deixa aqui nas sugestões. Quem sabe a gente não convida aqui todas as quintas-feiras às 20 horas. Sempre um convidado novo, um episódio especial para você. E a convidada de hoje, preparem-se, porque olha, tem muita bagagem técnica, mas pensa numa pessoa que faz a gente rir. Ela faz a gente rir, ela é animada, ela é feliz, a gente percebe isso, né? E vai aqui ensinar muita coisa para transformar a vida de todos vocês que estão ouvindo a gente. E sabe sobre o que ela fala? Será? Vamos mostrar? Vamos mostrar. 1, 2 e... Olha isso. Tcharam! Olha isso aqui. Olha Quem será isso aqui. que vai vir aqui hoje? Com vocês, doutora Carla Pereira! Muito bem-vinda, uma salva de palmas, Carlinha! Ela que é fisioterapeuta, doutora e mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em sexualidade humana pela USP, docente de pós-graduação, fisioterapeuta da Santa Casa de São Paulo e fisioterapeuta da Clínica Mantelli. Maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Que episódio esperado, hein? Muito requisitado. Olha, nós esperamos, viu? Essa é especialista nas coisas, viu? Pensa no negócio. Aliás, vou até tirar essa piroca aqui de cima de mim, que não tá legal. Deixa eu pôr pra lá isso aqui. Que dá... Tenho certeza que a espera vai valer a pena. Vai valer a pena, Sim. né? É um assunto que a gente vai falar sobre sexualidade e que tantos tabus envolvem, tantos medos, preconceitos, e pra gente entender que a nossa vida sexual, ela faz parte da nossa saúde, né? Do nosso bem-estar bio, psico e social. E uma coisa muito importante, o papel que a fisioterapia tem em tantas áreas linkadas com a medicina, que é essencial, muita gente não sabe. Quando a gente fala de uma fisioterapia pélvica, pensando em parto é uma coisa, mas a gente tem um trabalho em conjunto, por exemplo, para pacientes com endometriose, para dor, o quanto isso muda, a parte de sexualidade, né, distúrbios relacionados à parte de sexualidade, então tem muita aplicabilidade, é vasta, é muito vasta. E a Carlinha manda bem em todas, é inacreditável isso. Temos um trabalho incrível com ela também, com candidias de repetição, que a gente tem feito um trabalho muito bacana, né, Carla? Sim. O quanto tem melhorado a vida dessas mulheres que tratam e não melhoram. E a gente entende que é muito mais do que passar uma receita com remédio. O trabalho da fisioterapia pélvica aí também Ela chega aqui e elas conseguem chegar uma luz no fim do túnel. Ah, né? graças a Deus. A gente transforma, né? Quantos casos a gente tem juntas, né? Que a gente, nossa, comemora. Quando eu pego algum pepino, eu falo assim para as pacientes, só tem uma pessoa que vai salvar a tua vida. Pode ir lá com a Carlinha que ela vai resolver todos os pepinos. Só porque eu sou da sexualidade, hein? Não, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. A sala da Carla é exatamente em cima da minha. Ou seja, o meu teto é o piso dela. Vocês imaginam essa mulher dançando com as pacientes, fazendo fisioterapia com a música alta e sambando na minha cabeça enquanto eu tô atendendo, pondo as gravidinhas pra agachar, pra fazer a fisioterapia pélvica ali, estimulando o trabalho de parto. Eu aguento, ó, todo santo dia. Querida, conta pra gente como que foi, né, a sua descoberta por essa área. Você sempre quis ser fisioterapeuta? Como que foi? E esse lado mesmo de trabalhar com a sexualidade? Tá. Bom, obrigada primeiro, né? É uma emoção, um prazer estar, né? Fazer parte, né? No que eu não estou na Mantelli, eu faço parte da Mantelli. Está e é da Mantelli. Sim. Eu sou o Mantelli, eu não estou. É maravilhoso. É diferente, né? Exato. Obrigada. Ser fisioterapeuta surgiu, né, num momento difícil da minha vida de saúde, né? Que não veio o caso, mas isso há 1991. Faz muito tempo. Vamos deixar os dois juntinhos aqui, que eles se completam? Deixa aí. Assim,
Então, tudo certo. depois desse momento, eu decidi ir para... Eu já trabalhava, mas decidi ir para a área da saúde, da fisioterapia, porque eu queria ser útil, mais útil, né, para o próximo, para as pessoas. E comecei a faculdade, comecei já fazendo um trabalho na parte de oncologia com mulheres com câncer de mama, né? Meu trabalho da faculdade, meu TCC, o tão, né? Temido. Fantasma, Tão né? temido TCC. Nossa senhora, eu penei nesses TCC. Jesus. Eu amo TCC, gente. Eu sei. Pensa na mulher que gosta de trabalho científico. Aí, no meu TCC de graduação já foi publicado fora. Já fiz com 48 mulheres com câncer de mama. Né, como aluna de graduação. Aí depois eu comecei, fui fazer pós na USP, fui fazer aprimoramento na Santa Casa. E na Santa Casa, indo para o assoalho pélvico, eu comecei a ter contato com essa parte da dor da relação, disfunção sexual. E aí eu fui para a USP fazer, né, com a professora Carmita, onde eu conheci a doutora Érica Mantelli. Sim. Né? Verdade, Faz um tempinho. lá. E aí começou. Na verdade, as áreas... Diferente do que as pessoas falam, eu tenho uma outra visão. As áreas, elas se conectam. Sim. Né? Então, não é... Se complementam, mesmo na físio, né? Então, não é que eu sou fisioterapeuta pélvica, né? Claro, né? Eu tenho uma especialidade voltada para isso. Mas, antes de tudo, eu sou fisioterapeuta. Porque não é uma vagina, não é um pênis, um ânus, um intestino, uma bexiga. É um ser humano. E muito menos uma patologia, uma endometriose ou uma candidíase. Sim, e mesmo sendo uma endometriose ou uma candidíase, numa pessoa onde existe uma história que a gente precisa, né? Então, é isso que eu sempre batalho e levanto a bandeira, né? Eu preciso entender a história, né? Porque não é só uma vagina para mim. Então, eu como fisioterapeuta, né? Eu consigo ter essa visão, né? Eu procuro sempre pensar nisso. E é por isso que eu admiro tanto o seu trabalho, porque a gente sabe, claro, hoje na era da internet, de cursos online, a gente sabe que tem muita coisa bacana, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que tem exposto. Por quê? Nem todo paciente vai ter o mesmo tratamento, isso é uma coisa óbvia. E, às vezes, indicar, faz tal exercício tantas vezes por dia, não é o que vai resolver aquela patologia. Então, é totalmente diferente você ter uma fisioterapeuta, uma avaliação e que a gente conta toda a história, porque a anamnese ela é muito importante. E não tem como a gente falar em sexualidade sem falar sobre traumas, né, Carlinha? Quanto a gente encontra mulheres e homens, mas principalmente a parte feminina que a gente trabalha mais, que tem disfunções sexuais na vida adulta, mas que muitas vezes começaram por um problema lá na infância. E muitas vezes essas mulheres nunca tiveram apoio ou nunca se sentiram à vontade para conversar com isso com ninguém. E muitas vêm contar pra gente pela primeira vez. E o quanto isso faz diferença. Um exemplo, por exemplo, pacientes com candidíase de repetição, que muitas vezes acham que a questão é só minha imunidade que tá ruim e tal. E não, e às vezes está relacionado muitas vezes com trauma no passado. Ao histórico dela, né? Histórico dela. Por que a imunidade dela está baixa? Sim. Então, ter essa avaliação que a gente faz realmente 360 é o que dá a luz no fim do túnel pra gente realmente tratar e a pessoa melhorar, né? Sim, não ficar só no... Maquiar, né? A gente precisa, de fato, ir em busca. Sim. A gente tem os distúrbios, obviamente, os físicos, como é o caso da endometriose, mulheres têm dor na relação por causa de uma patologia, mas a grande maioria, quando vocês trabalham mais as duas com a parte de sexualidade, tem muita coisa lá atrás, né? Tem. E às vezes tem coisa, eu acho que é importante a gente falar aqui, não necessariamente esses traumas estão ligados diretamente a uma violência ou um abuso sexual, esse abuso ou essa violência sexual que o senso comum conhece, né? Sim. Físico ou diretamente ligados ao genital, né? Às vezes, algum trauma que a criança passou que a gente não encara como trauma, né? Por exemplo, no desenvolvimento psicossexual da criança, que a gente tem algumas fases. Na fase do desfraude, isso é muito importante. Às vezes é algo que aconteceu lá atrás, que a mãe fez por bem, o pai também, mas aquilo foi interpretado nessa criança como alguma coisa que ela não associa bem ou ela não digeriu bem em relação à sua sexualidade, tá? Porque, por exemplo, eu já tive casos de vaginismo que era o que ela tinha na história, ela negava abuso sexual e a história dela de infância era uso de supositório. Né? Olha só. O uso supositório. Explica pro pessoal o que é o vaginismo. Para ela, aquilo era uma agressão, né? Era uma agressão, porque ela com 3, 4 anos, constipada, uma série de coisas. Então, era uma rotina, né? O pai segurar
e a mãe, né, a Tem que força. colocar Para introduzir a né? força. Explica pro pessoal o que é o vaginismo. Bom, Que muita gente não sabe o que é, né, pelo nome. O vaginismo é uma contração, na verdade, assim, para todo mundo entender. É uma dificuldade que a mulher tem que não permite penetrar um dedo, um pênis, um espéculo, né? Pro exame vaginal. Né? Muitas mulheres vêm pra gente e falam isso, né, doutora Érica? Que o sonho delas é fazer um exame ginecológico. E não conseguem. E não conseguem, né? São contrações involuntárias do músculo da vagina. Então, a mulher, ela casa ou tem um namorado, ela até tem vontade de ter relação, gostaria de ter, ou vai numa consulta ginecológica para fazer um Papa Nicolau, só que a vagina dela tem essas contrações involuntárias, é contra a vontade dela, e ela simplesmente se fecha. E se tem a penetração ou se tenta, é muito difícil e dói bastante. Então, tem mulheres que têm isso e que têm vergonha de falar pro parceiro, acabam permitindo, às vezes, a relação às vezes até acontece, às vezes é realmente impossível, mas você não tem que conviver com essa dor. Então, uma coisa que a gente sempre fala, que eu falo para as pacientes, falo muito nas redes sociais, não é normal ter dor na relação. E vaginismo não é tratado com lubrificante. Uma coisa que a gente fica muito triste é que, às vezes, parece que ficou isso, né? Se a mulher tem alguma disfunção sexual, ou dá lubrificante ou dá testosterona. Ou vinho, né? Ou vinho, ou que é o pior. Toma um pouco, bebe um pouquinho antes, tal, para que você vai relaxar. Não tem nada a ver. Primeiro que a gente tem que entender qual que é essa disfunção, né? Porque a disfunção, ela pode ser por falta de desejo, uma diminuição do desejo sexual, a libido que tá baixa, que pode ter várias causas relacionadas. Ela pode ter uma disfunção da lubrificação, então, na fase dela de excitação, então, pós-parto, menopausa, tá usando algum medicamento, pode estar com alguma infecção vaginal, ela pode ter dor na relação sexual, que não seja relacionado realmente ao vaginismo, mas, por exemplo, uma endometriose, Sim. que ela pode ter a dor na relação sexual, e alguma disfunção de orgasmo. Aquela mulher que nunca teve, e uma coisa importante, né, que elas não sabem, eu acho que eu tive. Quando a gente fala que acha, porque não teve. Explica pra mulherada, pra elas entenderem o que é o orgasmo, né? Que, meu Deus, será que eu já tive, não tive? Quando tem, gente, não tem dúvida. Uma coisa importante, eu acho que, aproveitando, a gente pode falar também uma causa da dor na relação sexual que pouco se fala, né? Isso eu descobri ao longo da experiência clínica, né? Clínico. E nós já tivemos alguns casos aqui na clínica e fora também. Não só pelo ressecamento, falta da lubrificação, mas tem muitas mulheres com o ímã não se rompe totalmente. Tá? Que são aquelas barreiras mecânicas que ficam ali, que não... Em alguns casos, a fisioterapia, né, vai ajudar. Ajuda muito, a gente consegue romper, consegue diminuir. Em outros casos, em trabalho com a equipe médica, a gente precisa indicar... Até uma cirurgia. Tivemos até um caso aqui na clínica, faz pouco tempo que a doutora, uma das médicas ginecologistas, postou isso, né? Sim. Esse caso. Então... é algo que a gente precisa. E às vezes a passar. mulher sofre anos por causa, principalmente do quê? Do medo, do preconceito, dos tabus. As pessoas têm vergonha de falar. Sabe-se que tem algumas pesquisas que demonstram que apenas 14% dos ginecologistas abordam questões sexuais diretamente na consulta. Sim. Às vezes a paciente vem, pergunta sobre tudo da vida tal, mas às vezes não pergunta, ou a paciente tem vergonha de falar. Então ela vai na consulta, sai da consulta, tem aquela, será que eu pergunto? Tenho vergonha tal, e acaba indo embora. E às vezes demora anos até ela procurar um profissional para ajudar. Mas uma coisa que eu percebo, por exemplo, no meu caso, sendo homem, quando a paciente vem, principalmente se ela está acompanhada do marido, é muito difícil você abordar um assunto desse. Porque ela vai ter vergonha de falar na frente do companheiro, na frente do marido ou do namorado, alguma disfunção, alguma coisa que está atrapalhando ela, né? Mas é super importante a gente dar o espaço para ela falar. E também, mesmo quando vem acompanhado, eu acho que tem algum momento que o médico pode ficar, né, na hora de examinar, ou, enfim, tem alguma coisa que ainda não foi falada, alguma coisa está te incomodando. Sim. Dá essa oportunidade de novo para essa mulher, às vezes, se abrir. Porque, às vezes, realmente, se ela está acompanhada, ou se ela vem com a amiga, vem com a mãe, mas comigo eu já pego um outro público, porque a maioria já vem muito focada, né, com alguma queixa de disfunção. E algumas que vêm com o marido, elas não deixam nem o marido subir. Eu já até sei que é alguma questão disso. E, às vezes, os maridos não entendem, por exemplo, uma queixa de libido, e que muitas pessoas confundem, né? Poxa, por que ela não tem libido? Então, ela não me ama mais, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. A libido, ela é multifatorial. Estresse pode atrapalhar, o sono dessa mulher pode atrapalhar, os níveis de hormônios pode atrapalhar, mesmo num relacionamento super saudável e feliz. Por isso que tem que investigar e tratar. Com certeza. E, Carlinha, queria que você falasse, falando até dessa parte agora das dores na relação, o papel que o laser tem, que a gente gosta muito de utilizar a parte de laser, né, a aplicação de laser vaginal, que tem várias utilidades. E para essa mulher que ela tem dor, sente um desconforto na relação sexual,
O tratamento com laser, ele é realmente eficaz? Ele funciona bem? Tem uma aplicabilidade? Sim, a gente tem evidência que mostra que o laser de alta potência, né? É bom a gente separar isso, né? Porque a gente tem o laser de baixa potência, que é o laser da físio, né? Que é um laser que a gente utiliza muito, que dentista também usa, né? Para mucosa. Ele é muito importante no nosso tratamento. Sim, a gente usa muito no pós-parto, né? Para sim, fissuras vaginais, fissuras, isso. mamilo. Sendo que, na verdade, o laser, né, na fisioterapia, ele existe há muitos anos. A gente sempre usou na ortopedia, em outras áreas da fisio, né? Para dor, para regeneração de tecido. E agora a gente trouxe, já há alguns anos, para a parte da fisiopélvica, né? Mas a gente está falando do laser de alta potência, né? A gente tem evidência científica, sim, e a gente observa, já aqui na clínica, né, já há alguns anos, o quanto os resultados positivos que a gente tem. Sim, né? principalmente na menopausa, na atrofia, né? Da mucosa da vagina, na melhora da lubrificação. É impressionante como melhora. Para incontinência de urina de esforço, é leve. Sim. Né? Ajuda muito, principalmente as moderadas, quando a gente combina a fisioterapia junto com o laser, né, de alta potência, o resultado é muito melhor, né? O resultado é mais satisfatório. Então, é algo assim que eu acho que o laser veio para revolucionar a saúde íntima da mulher, né? Uma coisa importante da gente falar, que as pessoas confundem muito, que quando a mulher está na menopausa ou na transição menopausal. Menopausa é quando a mulher ficou 12 meses ali consecutivos sem menstruar. Só que a gente não tem que esperar esses 12 meses dela sem menstruar para fazer alguma coisa. A medicina que a gente enxerga aqui na Clínica Mantelli é muito isso, essa visão 360, a gente acompanhar a paciente. A gente tem exames laboratoriais, só que além dos exames, gente, o exame ele é para ser um adjuvante ali, mas que vai dar o norteio do que fazer ou não é a clínica da paciente. Então, você pega uma mulher que ainda menstrua, só que ela já tem ressecamento vaginal, dor na relação, já tá percebendo que a pele dela anda mais ressecada, o cabelo quebradiço, tem acordado de noite, mau humor, você não tem... Ganho de peso, retenção de líquido. São tantas coisas que acontecem e às vezes as pessoas ficam querendo só tratar a menopausa se ela tem fogachos, que são as ondas de calor. Isso é uma das manifestações, mas o tratamento da menopausa ou da perimenopausa, essa transição, ele é absurdamente abrangente justamente pra gente trazer a qualidade de vida. Porque se você esperar pra fazer alguma coisa, você vai pegar uma mulher exatamente assim, que às vezes o casamento tá por um fio, que ela não consegue mais ter relação, sente dor. As pacientes falam assim, nossa, parece que tá entrando uma faca na minha vagina, ao invés de ser um pênis, de tanto que dói. Por quê? A vagina da mulher saudável, ela é rugosa, ela tem uma espessura melhor, ela é mais resistente. Na menopausa, ou pós-parto, ou situações que o estrogênio tá diminuindo, ela vai ficando fininha, como se fosse uma bexiguinha de água, assim, bem fininha. E na hora que tem relação, faz as microfissuras, né? E é isso que dói, né? O atrito. Então, a gente tem que tratar. Por isso que o lubrificante, gente, ele não vai resolver. Porque muitas vezes a gente tem que estimular com laser, pra gente estimular ali a formação de colágeno, pra ajudar a voltar a ficar uma vagina saudável e mais jovem desse aspecto. Eu vou só virar essa piroca pra lá que tá me incomodando. Isso aqui apontando pra mim. A seta. Eu não tô me sentindo confortável. Olha, gente, eu não trouxe, né? Você nem trouxe um avantajado aqui. Né? Uma coisa importante que eu acho também, diante desse assunto, não necessariamente só as mulheres da menopausa, né? A gente fica... A sociedade pensa muito nessas mulheres, mas observa o seguinte, que, como eu dou aula em vários lugares, né? De uma maneira geral, as mulheres têm uma vulva ressecada, uma pele ressecada. Então, e mulheres com pele seca, gente, é batata. Vai ter uma vulva mais ressecada. Impressionante, né? Falta de bebê líquido. Então, eu acho que a gente... E tem muitas mulheres jovens com dor na relação sexual, e quando eu vou examinar, aí você observa uma vulva que está seca, né? Eu falo que é uma vulva depressiva. Tá precisando de vida. Ela tá depressiva. Eu juro que eu acabei de imaginar na minha cabeça a imagem do que seria uma vulva depressiva. Ela ficou olhando triste pra gente. Não tem cor, tá pálida. Sim. Tá pedindo socorro. Sabe quando é uma pessoa depressiva que olha assim pra gente? Socorro. Sim. Agora, uma vulva... Ela faz... Saudável. Ela é igual o pênis. Já viu um pênis depressivo? Não. E nem quero. Muito bom. Gente, a gente precisa... Tem os pênis ansiosos e tem os depressivos.
Mas É também verdade. vem muito dos hábitos de vida, até porque uma coisa que a gente também sempre fala, já fiz várias publicações sobre isso, tem muitas mulheres que não conhecem o próprio corpo e acham que ter secreção vaginal é algo patológico. Então elas querem que a vagina seja seca. Ah, não, se a minha calcinha ficar úmida, então eu tô com algum problema. E elas começam a usar loucamente, né? Desodorante íntimo, talco íntimo, usa sabonete bactericida, um monte de coisa que destrói a flora vaginal dela. E muitas vezes esse ressecamento vem por isso, pelos hábitos dela, pelo tipo de absorvente que ela tem utilizado durante a menstruação. Então, a anamnese ela é tão importante numa consulta ginecológica e da fisioterapia, porque às vezes a gente muda, inclusive, o que ela tá usando. Se usa absorvente, passa a usar um coletor menstrual. Se tá usando algum tipo de sabonete, a gente fala, olha, não, esse aqui vai ser pior pra você. Usa outro tipo, vamos fazer um manipulado, um orgânico, ou vamos trocar totalmente, tá usando um em barra que tá mudando o pH vaginal. Então, são várias situações que a gente tem que avaliar, porque às vezes são mudanças do hábito de vida que já vai modificar tudo ali na flora Eu dela. vou contar uma situação pra vocês. Eu peguei de uma paciente, eu até esqueci de comentar com você, que a paciente não tem corrimento patológico, nada, candidíase, nada normal, mas tem uma secreção vaginal normal. E aquilo incomodava ela. Ela chegava ao ponto de pegar aqueles filtros de coador de café, Meu Deus. colocar no dedo e introduzir Pra na secar. vagina para deixar seco por dentro. Acabava com a De flora tanto dela. que incomodava ela isso. E eu, nossa, óbvio, né? Tive que falar pra ela, isso é o que vai piorar a tua vagina ainda mais, né? Você tá preocupada com corrimento não patológico, vai virar patológico já. sim. Então, olha como é a cabeça das pessoas de ficar incomodada às vezes com uma coisa que é normal, fisiológica. E às vezes ela tem que entender que aquilo é normal dela. Sim, uma coisa que eu falo que é importante, gente, a vagina, ela é um órgão úmido e sempre será, e isso é o saudável da vagina. Porém, essa umidade, a gente tem que ter uma secreção clara, que não tem cheiro forte, que não vai te dar coceira, mas você não tem que esperar que o fundo da calcinha esteja seco todos os dias, porque isso não vai acontecer, igual a nossa boca, a gente tem a saliva para proteção da nossa boca, dos nossos dentes, então a gente vai ter cárie. Com a vagina é a mesma coisa. Você querer que a sua vagina seja extremamente seca, você vai desequilibrar a flora e é aí que vai começar a ter corrimento ou ter problemas na relação. E esqueçam os lenços umedecidos, né? Sim. Vagina tem que ter cheiro de vagina. Não tem que ter cheiro de morango, não tem que ter nada disso. Não precisa ficar inventando moda. Porque, obviamente, começa a utilizar os lenços umedecidos, os sabonetes íntimos com substâncias bactericidas, Sim. de Ou rotina, fitalatos, né? enfim. O protetor diário de calcinha. Sim. Aí começa, a região já é quente, é úmida, fica abafada, fechada, com um lenço umedecido, com cheiro de O fungo morango. vai fazer a O festa. fungo faz Sim. a festa ali. A cândida cresce dando pirueta e feliz da vida. É. Então, realmente, essas orientações básicas, são super importantes e a grande maioria não sabe. A gente precisa quebrar alguns tabus aí, né? Porque já começa que, desde criança, a menina escuta que a vulva é feia. Então, a gente precisa... Eu estou levantando uma bandeira já há alguns anos com algumas alunas, viva la vulva, alguma coisa assim, porque a vulva é linda, gente. Viva la vulva é ótimo. As pacientes chegam... Vocês sabem, né? Não sei o doutor Domingos, mas as mulheres têm uma liberdade com a fisioterapia, então... Eu vejo os sapateados ali, eu tenho certeza disso. Gente, as meninas falam assim, né? Recepção, doutora, a paciente ela sobe com uma cara e desce com outra. Sim. Né? É impressionante. A gente precisa ressignificar algumas coisas, né? Porque o pênis sempre foi muito Valorizado. Né? E a vulva, não. Né? Então, quantas mulheres chegam pra gente falar, nossa, é tão feia. Eu falo, gente, é tão linda. Né? É bonito. É porque, na verdade, isso vem muito também da educação sexual errada. Vem da pornografia. Então, porque muitas pessoas foram ter acesso a corpos nus através de pornografia. E a pornografia, ela vem de um cinema em que vende algo que é totalmente real, né? Então, fake. É totalmente fake. Então, uma relação sexual... em que o homem realmente é hipervalorizado, uma relação sexual em que a mulher, né, o corpo dela segue um certo tipo de padrão, em que todas as relações têm que ter um orgasmo absurdamente, que a mulher vai ter squirt, enfim, mil coisas que a gente sabe que não acontecem na vida real. Não entendi essas coisas aí, não. Você não sabe? Ejaculação. Vocês estão falando de Ejaculação coisas feminina. Ejaculação específicas. feminina. Aliás, a gente podia falar sobre isso. Porque Esse é um assunto legal A gente de podia falar, fazer um só sobre isso, que as né? pessoas não Na verdade. conhecem. Sim, as pessoas /eu. Não, e acha que assim, que uma pessoa teve, que todas as mulheres vão ter, né? É igual o orgasmo. Quando falaram o ponto G fica 2 centímetros da entrada da vagina, pelo amor de Deus, né? É 3, não é bem né? assim. Não. Peraí que eu vou pegar uma régua, vai, agora estimula aí. Não, gente, não é bem assim. Então,
A gente sabe que é raro, né? Então, essa questão das mulheres ter dúvida do corpo e achar feio é porque elas se comparam com o que elas viram em uma revista ou que falaram pra ela que é bonito. Tanto que uma das consultas que eu mais gosto de fazer é das meninas no início de puberdade, ou quando vem bem novinha, ou assim que teve a menarca, porque eu pego, inclusive, os modelos anatômicos pra explicar, pego o espelhinho pra mostrar. E igual a nossa mão direita não é igual a mão esquerda, as vulvas são diferentes, a amiga vai ser diferente, a gente tem que se comparar. Claro que a gente sabe que existem situações que algumas pessoas podem ter realmente algumas alterações que até incomodam, por exemplo, uma hipertrofia dos lábios internos, que a incomoda às vezes na hora da relação, aí é uma outra história, tem tratamento pra isso. Mas a grande maioria das mulheres que às vezes quer um tratamento estético, na verdade é por uma questão dela ter um preconceito com ela. Depois que ela se aceita, ela começa... Em busca da perfeição. Exato. É em busca da perfeição daquilo que a mídia coloca como belo, né? Sim. E eu sempre falo isso. Eu falo, gente, vida real é uma coisa, fake é outra. Filme pornô não mostra o quê? Estria, celulite, né? Por que o padrão da mulher tem que ser esse padrão que a mídia coloca? Por que uma pessoa que está acima do peso não pode ser sensual e sexual? Então, a gente precisa, porque tem mulheres que têm dificuldade, assim como homens têm dificuldade, né, de perder peso por N motivos aí. Mas por que a gente tem que sempre supervalorizar isso e, sabe, e deixar outras coisas... Sendo que, afinal de contas, a gente precisaria o quê? Resgatar a feminilidade do lado dessa mulher, né? Sim. Porque, de fato, com a ida da mulher, com toda essa independência que a mulher buscou, ela perdeu muitas coisas também, né? Ela perdeu, principalmente, esse lado feminino dela, né? Sim. Então, a gente precisa resgatar isso muito com essa mulher. E levar para as mulheres tentarem enxergar o seu corpo e a sua vulva, principalmente, de uma outra forma. Como vocês estavam falando, ela tem, sim, uma secreção, que é saudável, né? Na relação sexual, quantas mulheres chegam pra gente e falam, mas me incomoda isso porque eu tenho muita secreção. De repente, é natural dela, tem cheiro. Sim. Né? Gente, mas sexo tem cheiro. Sexo tem cheiro, sexo tem barulho, Sexo tem suor. Tem tudo. Entendeu? Então, assim, eu já tive pessoas que me falaram assim, nossa, me incomoda muito, meu marido falou que incomoda muito ficar junto depois que ejacula, tal, por causa do meu suor. E aí, como que ela quer ter relação depois de novo? Então, assim, eu acho que a área da sexualidade é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Porque a sexualidade, diferente do que todo mundo pensa, ela é a base da vida. Então, e não está simplesmente direcionada ao ato sexual, uma vagina, um pênis, um ânus, o que seja, ou um afeto. Sexualidade é uma energia que nos faz buscar algo que nos dá prazer. Então, todo mundo tem sexualidade. O indivíduo pode ser assexuado, porém, ele tem sexualidade. Se me dar prazer, se eu tenho desejo em obter prazer, seja comendo um doce, estando aqui... Então, isso é sexualidade, é algo que me dá prazer. Claro que nós temos, assim, prazer sexual, prazer oral, né? Mas o fato de você ter prazer, ter satisfação é sexualidade. Então, isso a gente precisa também quebrar. Eu acho que o que atrapalha muito também é a questão, obviamente, da comunicação e da falta de educação sexual que muitos têm. Porque o homem vem de uma educação também totalmente errada, que é natural, né, que vem de anos, que a gente tem tentado mudar, e hoje a gente tem visto muitas pessoas levantando essas bandeiras, a gente colocar a educação sexual para as crianças, que, número 1, as pessoas confundem muito que dar educação sexual para a criança é você sexualizar precocemente, pelo contrário. É você fazer ela entender no corpo dela o que é permitido, o que não. Ela entender sobre intimidade e se preservar. Então, a educação sexual, ela vem em primeiro lugar para a gente preservar e diminuir o número de abuso que a gente tem, que é um absurdo. Em todas as classes sociais, infelizmente, a gente sabe o quanto isso existe. Né? E o abuso de diversas maneiras, como a Carla falou. Não necessariamente o abuso sexual, ele envolve... né, já uma penetração, mas, gente, é um ato, é uma palavra, é a insinuação, é o jeito de olhar para uma menina, para um menino. Então, muitas pessoas sofrem na vida adulta consequências disso, que às vezes, quando criança pequenininha viu ou ouviu, pessoas que têm problema na relação sexual quando adulto, porque ouviu os pais tendo relação sexual, e isso gerou um trauma. Então, assim, é muito importante a gente abraçar as dores e entender onde que começou. E, além disso, a gente desconstruir muitas coisas que a gente aprendeu errado, né, ao longo dos anos, porque
porque muitas vezes os pais não sabem ensinar também, porque é aquela coisa, ninguém sabe como faz, ninguém fala, é às vezes um assunto velado. Os dois, tanto pro homem quanto pra mulher, né? Exato. Um problema que a gente encontra muito nos homens, né? Não tendo só a mulher, mas o homem que passou pelo câncer de próstata, ele acha que ele vai parar de gozar. Ele fala, não vou ter mais orgasmo, porque pro homem ejacular é igual ao orgasmo, e não é. São 2 eventos diferentes. Sim. Né? Então, a gente precisa levar muita informação ainda. E também parar de achar que a relação é só Penetrativa. pênis. Exatamente, que a relação... O papo tá bom, vou até tirar o microfone e vou ficar aqui de espectador. Vou aprender. Tá estudando, amor? Vou pegar a piroca, quer dizer, a pipoca. Eu costumo dizer, gente, tem tanto assim, você pega um homem, o Domingos tem 1,80 m, eu acho, 1,80 m. Obrigado. Deve ser. 1,79. Então assim, tem 1,80 m para ser degustado, né? Para ser explorado, focado nisso, né? Sim. Então a gente precisa. E a gente trabalha isso com a paciente. Sim. Né? E resgatar essa intimidade com o outro. Porque as pacientes que procuram a gente com dor ou com falta de orgasmo, uma série de coisas, muitas vezes, a diferença, eu acho que a gente tem como profissional aqui é esse olhar de que a penetração é secundária. Então, às vezes, eu preciso resgatar a intimidade desse casal, independente da orientação sexual desse casal, é resgatar. Uma coisa que eu falo muito é, a relação sexual, gente, o sexo, ele começa no café da manhã. E como assim? No bom dia. Hoje não teve. Ah, então tá bom. O negócio é esse. Eu vou cobrar, porque no café da manhã. Vai ser no café da tarde hoje. Mas em que sentido isso? No sentido de que não adianta você acordar de manhã de mau humor, sair chutando as coisas e reclamar de alguma coisa. A conta aqui não foi paga, brigar por causa do filho, não sei o quê, teve algum problema durante o dia. Ficar um, né, cutucando o outro, não tendo conexão nenhuma, nem se olhando direito. Aí chegar à noite, a mulher sair do banho, o cara ir lá, ou ela tá ali na pia preparando, né, alguma coisa, ele encostar nela e querer ter relação. O cara, ele pode estar focado ali naquele momento, naquela hora. A mulher, ela tá lembrando... O homem sai do banho fazendo pintocóptero, assim, sai brincando assim. Gostei dessa. A mulher, ela tá lembrando tudo que aconteceu na semana inteira. Então, primeira coisa para os casais começarem a se entender melhor na cama, eles têm que começar a se entender fora da cama. Porque a relação sexual, ela começa muito antes de ter uma penetração. Eu costumo dizer que o homem é um fast food e a mulher é um restaurante francês. Tá vendo? Em várias etapas, né? Várias etapas, exatamente. Então, ter esse cuidado de trabalhar esse momento do casal, essa conexão, o olhar para ela, tudo isso vai fazer diferença. Ainda nesse papo, que a gente tá falando de orgasmo, tanto masculino quanto feminino, enfim, fala um pouquinho da diferenciação de um orgasmo por penetração, de um orgasmo clitoriano, que muita gente também não sabe diferenciar isso. A parte da estimulação. Acho que é um assunto bem bacana da gente falar para isso. Agora vem a hora de... vamos mostrar na prática, porque muita gente tem dúvida de tipo, eu acho que eu tenho uma disfunção porque eu só consigo orgasmo fora da penetração. Exatamente. Se não tiver o estímulo clitoriano, por exemplo, eu não consigo. Sim. E é legal para mostrar, porque muita gente acha que o clitóris é aquela coisinha pequenininha. Agora vocês vão ter uma ideia, o tamanho que é o clitóris. Bom, gente, vamos lá. De fato, existe sim, aí na sociedade, o pessoal fala muito sobre orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal, né? E orgasmo anal também. Porque muitas mulheres têm orgasmo com penetração anal também, né? Pode ser um outro podcast falar sobre sexo anal. Podemos, aí a gente traz o gasto junto. Seria ótimo, né? Bom, algumas mulheres, de fato, elas têm orgasmo com penetração exclusiva, tá? Mas 99% das mulheres, elas têm orgasmo com estímulo clitoriano. Por quê? O órgão sexual da mulher não é a vagina, é o clitóris. Né? O clitóris, ele chega até 8.000 terminações nervosas. O clitóris, o que a gente enxerga aqui, deixa eu só botar o meu clitóris aqui. O que a gente enxerga aqui, é a ponta do iceberg. Né? Ele chega, se a gente abrir aqui atrás, não vão querer abrir, né, da mulher. Não façam isso em casa. Não façam isso. Então, o clitóris... Olha o tamanho do clitóris. O corpo do clitóris, né, que é o bulbo esponjoso. Ele chega a ter 12 centímetros. Quase um pênis, hein? Sim. Olha. Então, na verdade, ele é um análogo ao pênis. Ele é um análogo ao né? pênis, exatamente. Então, ele chega a ter quase 12 centímetros. E se a gente pensar, como ele está aqui, ele vai estar aqui. E um detalhe, né? Ele tem a única função de dar prazer. Sim. Até hoje, sim. É. Até hoje, gente. É um órgão
único e exclusivamente para o prazer feminino. Que só a mulher tem. Que só a mulher tem. Então, ele não foi criado à toa. Não é à toa que a gente nasceu com clitóris. Então, o que acontece muitas vezes é que as mulheres não sabem como ser estimuladas e nem como o parceiro estimular adequado. E, às vezes, elas sentem dor, desconforto. Porque porque o sexo ele foi relacionado muito ainda com a penetração, né? Não vou usar aqui um verbo, né? Mas com outro verbo, né? M-E-T-E, sabe? Então, o homem aprendeu a fazer isso. Porque os filmes pornôs trazem isso pra gente. Eles não aprenderam a serem estimulados. Então, e o clitóris, até a mulher acaba não se explorando em função de toda a educação que ela teve. Que Tabus, é né? Proibido, não pode tocar. E o homem é diferente. Pode tocar, manipula desde pequeno. Antigamente mutilavam, né? Tiravam, cortavam. Ainda clitóris. tem, né? Tem ainda algumas tribos. Umas tribos, Que fazem isso, né? Eles mutilam. Quando a menina tá para menstruar, na primeira menstruação... Para ela não ter nunca prazer sexual. Na vida, né? Então, se a gente for pensar, olhar aqui... O clitóris, ele pega a parte posterior e ela abraça também aqui a parte da vagina. Uma vagina, ela chega a adaptar um pênis aí até 16 centímetros durante a relação sexual. E quando o pênis ele entra nessa vagina, se a gente olhar posterior, quando o pênis entra, de alguma forma, esse pênis está sendo abraçado e está tocando o clitóris também. Só que a parte mais sensível dele, né, vai ser a glândula do clitóris. Então, por isso que a mulher ela procura posições sexuais que ela estimule esse clitóris dela, ou que ela estimule manualmente, ou com algum outro recurso terapêutico. Eu falo que são os vibradores, né? Ou os bullets. Então, de fato, gente, a mulher... Agora tem uma linha de pesquisa que fala todo orgasmo da mulher é clitoriano, mesmo sendo vaginal. Sim, porque o estímulo inicial foi dali. Tá ali. Então, quando a gente fala, gente, de ter orgasmo, ele é importante, tá? Ele faz parte de uma relação sexual saudável, mas ele não é obrigatório, principalmente em terem todas as relações. Sim. Então, tem relações que são prazerosas, mas que, por algum motivo, a mulher também tá com uma cabeça ali, alguma coisa aconteceu, naquele dia, às vezes, ela não vai ter. E o que a gente percebe na prática é que quanto mais a mulher fica focada, meu Deus, eu tenho que ter orgasmo, é aí que ela não vai ter. Então, a relação sexual, ela vai muito além. Ela tem o toque, ela tem o cheiro, ela tem o momento, ela tem a entrega, ela tem o quanto você tá... E deixar fluir, né? Não ficar focada só no objetivo final. O objetivo final tem que ser curtir a viagem, Sim. né? E não só o destino final. Tem que ser prazeroso, não necessariamente em todas. Como homem, ele tem orgasmo em todas... Não, ele ejacula em todas as relações sexuais. Nem todas, né? Se não for até o final, mas teoricamente ele ejacula. Não necessariamente ele tem orgasmo em todas. E uma coisa que muitos homens não sabem disso então, porque às vezes o homem, ele fica esperando a mulher, então vamos junto, né? Como se fosse tipo, vamos 1, 2, 3, dar um passo, vamos dar um pulinho junto. Não é assim. Cada um tem um ritmo. E muitas mulheres não vão ter o orgasmo na penetração justamente porque na hora da penetração, às vezes não tá encostando ali na glande. Por isso que às vezes é mais fácil ela ter com uma estimulação direta, ou no sexo oral, ou com outros artifícios que ela pode utilizar com o teu parceiro. Então ela pode ter relação com o parceiro antes da penetração, ela ter orgasmo, e depois, durante a relação, ele penetrar e aí ele ter o orgasmo dele, tá tudo ok. Isso já foi uma relação completamente saudável, isso não é uma disfunção. Você não tem que achar que você tem disfunção porque você não tem orgasmo juntinho com o teu parceiro ou porque teve uma relação que você não teve. Agora, você tem que ficar em alerta se na maioria das suas relações sexuais você não consegue ter ou se você nunca teve. Aí sim, tem que buscar ajuda porque muitas vezes é um ajuste realmente de estímulo, de entender o próprio corpo pra gente investigar o que tá acontecendo. Às vezes até teve e não sabe. Exato. Continuem. Até às vezes a mulher até teve. Eu já tive paciente que chegou e falou, eu nunca tive orgasmo porque me falaram que eu tenho que ver pônei no teto. Pônei no teto? Pônei? Então também nunca tive. Nunca vi pônei nenhum. Eu falei, sim. Gente, pônei no teto. Pôneis Ela no tinha teto. 49 anos. Isso não faz muito tempo não, viu? Quase que eu pus uma luzinha. Pônei eu nunca vi, mas perereca já. Uma coisa que eu acho muito bacana de quando a gente fala de sexualidade é o quanto, às vezes, as pessoas têm alguma disfunção e elas demoram, às vezes, anos para procurar ajuda justamente por vergonha. Mas quando a gente começa a fazer um trabalho, o quanto é rápido essa evolução, né, Carla? Quantos casos a gente já atendeu? Às vezes a mulher tem ali uma vida de queixa sexual, ou que não consegue ter orgasmo, ou que sente dor e tal. E às vezes ela demorou muito tempo pra procurar ajuda, achando que não tem mais jeito, eu tenho que me acostumar com isso. E às vezes em
4, 5 sessões de fisioterapia. Ou às vezes ela ouviu da mãe ou da amiga, não, é normal ter dor na relação. E ficou. Sim. E ficou assim. Sim. E é como é bacana a gente ver que, às vezes, o tratamento é muito mais rápido do que elas imaginam, né? Às vezes, 3 sessões de fisioterapia, 4 sessões de fisioterapia, a gente já vê uma mudança enorme. Qual o caso, assim, que já te chamou mais atenção da sua carreira, dessas... Nossa, são tantos. São tantos mesmo. Principalmente... São tantos. Principalmente os casos que vocês mandam, né? É. Vocês escolhem a dedo. A dedo, literalmente. Olha, eu vou falar, viu? O teste foi, ó. Eu vim fazer um teste há 5 anos. Não, tem vários. Olha, um caso que me marcou muito, vou falar rápido aqui, foi de uma paciente, vai lembrar, vou pegar uma paciente só. Ela tinha tido violência sexual na infância, né? E ela não conseguia... Ela desenvolveu uma doença autoimune, uma síndrome de Crohn, mas ela caracterizou por abscessos, né? Na vagina, no reto, você vai lembrar dela. E esse foi um caso que me chamou muita atenção, até porque não era de São Paulo, ela vinha uma vez por mês para São Paulo, quando conseguia, porque em função da doença dela, às vezes ela não conseguia vir. Muito ativa, né? Nossa. E foi um casal que se empenharam bastante, né? Eu falo que ele foi meu assistente, assim, full time, e foi muito sucesso. Foi uma história que me chamou muita atenção, tanto que a primeira vez eu fiquei 4 horas com ela só escutando. Sim. Esse foi um. Mas a gente tem sucesso porque as pessoas falam assim para mim, né? Todo dia, uma médica daqui foi na minha sala com um paciente e falou: nossa, a Carla é a melhor que tem do Brasil. Eu falei: não, gente, eu sou esforçada, eu tenho várias colegas... Não, do Brasil não, do mundo. Não, mas você tem várias colegas que são muito que a gente boas. já te mandou e você... Mas é porque pra gente não é só a parte técnica. Isso você tem muita habilidade, mas o seu esforço em querer dar o teu melhor e enxergar o paciente como um todo. Isso. É devolver a qualidade de vida, é ver o casal descendo feliz. É isso que você está preocupada? Isso eu falo, eu sou esforçada. Eu acho que eu não me dou por contente se eu não for atrás, né? Sim. E tem casos que a gente não consegue mesmo, a gente tem limitações até da própria técnica e às vezes não é da gente mesmo, por isso que a gente trabalha em equipe. Sim, né? Eu acho que isso é importante, até pra gente não ficar enrolando a paciente, né? Claro. Porque ela só procura... E a gente tem uma característica de pacientes que vêm nos procurar, onde elas já foram em vários lugares, né? Sim. Então, eu acho que aí tem uma questão. As pacientes, muitas vezes, até comentam, né? Elas comentam com 4, 5 profissionais, 6, 7, mas eu acho que não ouvem, né? Ou se ouvir, não sabe o que fazer com a informação, Sim. né? Isso é um problema também. E eu acho que aqui dá muito certo, né? O nosso sucesso, os nossos cases são ótimos, porque todos ouvem. A gente não tem isso de querer abraçar, a gente divide, a gente compartilha o problema do paciente, a dor dele, e um ajuda o outro. Sim. E quem sai vencendo é o paciente. Claro. Né? Então, assim, nós já tivemos casos aqui, eu tive caso aqui de uma paciente que eu desci, né, e falei para o marido na avaliação. Ele não subiu com a gente. Eu falei, se em 5 sessões eu não conseguir, eu rasgo meu diploma. Só falei isso porque eu sabia que Nossa, assim. A pessoa não sabe nada. Ela chegou grávida, gente, da 3ª para 4ª sessão. Falei, não, eu vou dar pensão. Muito bom. Foi ótimo. Olha, eu coloquei no Insta alguma caixinha de perguntas. Deixa eu ver o que veio, porque é um assunto que o pessoal tem muita dúvida. Vou fazer pro Domingos essa. Pra mim? Pra você. Tá bom. Depois da gestação, perdi muito a libido. É normal? Olha, não é normal, é comum. É muito comum. Mas por quê? Por questões hormonais, obviamente, né? A mulher no pós-parto, principalmente na amamentação, o organismo entende que se você está amamentando a sua cria, você não deve procriar, né? Somos animais, né? Então, com a elevação da prolactina para a produção do leite, você tem uma queda brusca da progesterona, consequentemente também da testosterona. Você deixa de ovular, na grande maioria das vezes. Então, você tem ressecamento vaginal, queda da libido, né? Então, tudo isso é propício a você não buscar por relação sexual. E quando busca, as condições não vão estar adequadas, né? Então, você vai ter que criar essas situações, né? Vai ter que mexer ali
literalmente os pauzinhos para conseguir deixar tudo organizado. Vai ter que usar um lubrificante, coisas para melhorar o trofismo vaginal nessa fase, mas é totalmente comum nessa fase. O que acontece também é que a gente não depende só de hormônios. Então, isso acontece por conta da produção de leite para quem está amamentando. Mas se você também não estiver amamentando por algum outro motivo, a sua libido também pode estar baixa. Por quê? Você não está dormindo direito. Tá acordando de noite, tá estressada muitas vezes. Muitas mulheres não voltaram pro peso de antes e aí elas têm uma diferença de aceitar esse novo corpo. Então, às vezes, elas estão com a autoestima mais baixa, a rotina da casa. Então, assim, é um novo momento. Então, a gente tem que abraçar esses momentos também e ser gentil, porque são fases. O que a gente fala isso pode acontecer, isso é comum, acontece com muitas mulheres, mas se você percebe que isso tá persistindo, procure ajuda, porque às vezes a gente pode melhorar com um laser vaginal, com algum lubrificante, com algum hidratante vaginal, que é diferente de lubrificante vaginal, e também trabalhar esse casal para voltar a essa rotina. E lembrando, né, que ter a relação sexual não necessariamente tem que ter penetração. Né? Dá para namorar de várias outras formas, né? Deixa eu ver aqui. Para Carla, como que a gente pode tratar candidíase de repetição com a fisioterapia? Qual que é o trabalho da fisioterapia pélvica nessa candidíase de repetição? Bom, essa é ótima. Ótimo porque é comum, né? É uma coisa que tem bastante. A gente tá com os protocolos muito bons aqui, né? Sim. Nossa, a gente tem visto cada caso, tá sendo, assim, maravilhoso acompanhar. A gente foi lançada há 1 ano e meio, 2 anos, né, um recurso muito bom pra gente, né, para tratar a candidíase, que até uns 4, 5 anos atrás a fisioterapia não ajudava muito. Mas agora lançaram um LED já há 2 anos, mais ou menos. Assim que lançaram, eu fui lá, né, adquirir. Eu acho que só a gente que tem aqui em São Paulo, o pessoal de Campinas também tem esse LED. É um LED azul que vai dentro da vagina, que ele tem esse poder de matar fungo, né? Ele é antibactericida, antifúngico. Então, e a gente trabalha e tem tido um resultado muito bom. Sim. Né? Então, tem pacientes que falam assim, olha, eu sofro com candidíase há 5 anos, há 1 ano. E no final de 3, 4 sessões, fala, gente, e perdura isso. Isso que é importante. Gente, é importante... A gente fala o seguinte, que não necessariamente fazer o LED você vai estar curada, porque se você não tratar outros fatores que levam, tá? É multifatorial. É multifatorial. Então, é mais um recurso que a gente tem para poder ajudar, para a gente estar aí na equipe. Então, a gente observa que dentro do tratamento, ajuda muito. Sim, é por isso que a gente tem protocolos aqui na clínica, que o protocolo não é só a avaliação da fisioterapia. Então, passa com o ginecologista, vai passar com a fisioterapeuta, a gente vai fazer o LED. Em alguns casos, a gente tem que fazer a suplementação, fazer, muitas vezes, um estímulo imunoestimulante para melhorar essa resposta do organismo a esse crescimento exacerbado de fungos. A nutrição, então, uma avaliação da nutricionista, porque tem mesmo alimentos que são saudáveis, algumas frutas, para candidíase de repetição, ela pode estar sendo ali muito nociva. Então, a gente tem um cardápio adequado, um estilo, a parte emocional. Então, são várias coisas que vão influenciar. Um dos nossos protocolos também, que a gente tem, que é um resultado sensacional também, é a ozonioterapia, né? Sim. Que o fisioterapeuta pode fazer, a gente faz, sou responsável aqui na clínica por isso, e os resultados são fantásticos, é impressionante, assim. O ozônio para fisioterapia tem sido, a gente tem observado seus casos, bem legal. Nossa, ela chega com candidíase, assim, de muito tempo, e assim, quando eu coloco o espéculo, a gente vê o canal da vagina, você não enxerga mais nada, né? Só enxerga candidíase. Só Impressionante. Eu falo, gente, é vida isso, e de fato. Já tem artigos falando da ozonioterapia. Na verdade, o tratamento ele é multifatorial, como a gente acabou de falar, né? Você tem várias formas de tratar e várias formas depois de evitar as recidivas, né? A gente sabe que a grande maioria tem ali a origem por conta de uma desbiose, uma alteração de flora, né? Às vezes intestinal, às vezes não é nem vaginal, é intestinal, começa o problema. Alteração de pH, às vezes hábitos errados, como a gente já comentou aqui, e a parte, obviamente, emocional, né? Que tem a leucorreia psicogênica, que a gente fala, que são aquelas candidíases de repetição com fatores emocionais envolvidos. Eu tive uma paciente, inclusive, que ela tinha um corrimento recorrente, e, para resumir a história, para entenderem, era porque ela não estava querendo ter relação sexual. Então, assim, o organismo, o inconsciente dela é o seguinte, para não ter relação, adoece. É um mecanismo de proteção. Então, olha que interessante. Um professor meu da faculdade falava assim, a vagina chora. E é isso.
muitas vezes um corrimento persistente é a sua vagina chorando. E por que ela está chorando, né? É uma questão emocional, é um relacionamento que está desgastado, muitas vezes a mulher forçada por uma violência, muitas vezes a incompatibilidade do casal, porque às vezes o homem quer ter relação todos os dias, a mulher gosta de ter relação, mas ela não quer ter todos os dias. E aí, se ela não tem, o cara fica chateado, aí eles já brigam, tal, aí vira uma questão. Então, é importante falar pro seu parceiro também, vocês estão adequados? Teve um caso que eu acho que vale a pena até lembrar. Teve um casal que a mulher, ela falava pra mim, eu gosto de ter relação com meu marido, mas ele quer demorar muito. Então, no começo é gostoso, mas depois começa a me incomodar, porque a minha lubrificação vai embora, tal, e eu fico, assim, querendo terminar. Então, eu fujo dele nos próximos dias. E na cabeça do marido, ele ficava lá, tipo, se esforçando mais tempo, achando que ela tava adorando. E quando que ela não queria, na verdade, ter uma relação mais rápida. Só que eles não conversavam sobre isso, por vergonha de um, às vezes, magoar o outro. Tipo, olha, eu gosto de ter relação, mas eu queria que fosse mais rápido. E o cara querendo ser mais rápido, mas não ia porque achava que, tipo, ia ser, vai, de repente, parecer que eu não tô dando conta, tal, por tabus. E aí, quando eu trouxe os dois na minha consulta, eles se olharam, você quer mais rápido? Quero ali. Graças a Deus. E assim, tipo, acabou os problemas dali. Uma conversa, só porque eles colocaram as necessidades de cada um. De informação. Eu lembro da gente, quando a gente namorava, a gente deitado junto, de conchinha, abraçado. A primeira noite, assim, a gente assim, abraçado. Aí eu virei pra ela e falei assim, amor, eu preciso te falar uma coisa. Ela falou, fala. Eu odeio dormir de conchinha. Ela, nossa, eu também. Que bom. Boa noite. Virou cada um pra um lado, tchau. Gente, eu detesto, eu fico presa, me dá falta de ar. Eu gosto de ficar juntinho, vamos assistir um filme, a gente fica até hoje, né? Vamos assistir 5 minutinhos também ali, grudadinho, tá gostoso, tá friozinho. Agora, esse negócio de dormir, sabe? Que o braço da pessoa dorme e você não consegue sair. Mas a Júlia e a Isabela grudam que parece uma mochila nas costas, assim, ó. É diferente. Mas você vê a falta de informação, né? Porque o homem traz isso com ele também. Sim. O quanto mais tem que ser Mais machão, tempo. precisa demorar mais tempo. É. Mas ninguém fala que a mucosa da vagina tem seu tempo também. Claro, porque ela... Sim, vai ficar tritando ali Quando? 2 horas. E depois que a mulher tem orgasmo, mais ainda, né? Então a gente precisa... Então vamos à pergunta que vale $1 milhão. Qual é o tempo ideal de durar uma relação sexual? Penetração. Quanto tempo? Em média. Ideal que eu digo fisiologicamente, né, medicamente falando. Tem. Que seria saudável. O tempo que tiver confortável e prazeroso pros dois. Os dois, Agora, se tá prazeroso para o homem, ele quer ficar meia hora, só que pra mulher é 10 minutos, então não vai ser essa meia hora. Eles têm que conversar e chegar num tempo equilíbrio. que seja equilíbrio pros dois. Ou seja, transem de cronômetro no pulso, vão marcando até vocês chegarem na média que serve pros dois, gente, tá tudo certo. É conversar. É conversar. E assim, olhar, né? Eu acho que as pessoas não se olham muito. Então, assim, como que tá? Foi legal pros dois? Como que terminou essa relação? Cada um foi pro banheiro, parou de se olhar e tal? Ou... sabe, teve aquela... Porque lembrar, gente, sexo não é só penetração. E tem casais, por exemplo, algumas gestantes que não podem ter penetração durante a relação, durante a gravidez, porque tá com algum descolamento, tá tendo algum sangramento vaginal, tem risco de um parto prematuro, e nem por isso eles têm que perder a intimidade. Então as pessoas também confundem muito isso. Já que a gente não pode ter penetração, então a gente não vai se encostar a gravidez inteira. Não! O sexo é muito além disso. É a intimidade, é o contato, é o carinho, é o olho no olho, é o afeto, né? Por isso que podem inventar brinquedos do mundo que for. Nada vai substituir uma relação. Aliás, entre Carlinhos, duas pessoas. o que são esses sabonetes aí que você trouxe? É sabonete? Não. O que é isso? Isso aqui são... Sei lá, por isso que eu tô perguntando. Parece sabonete, mas não. Isso aqui são semijoias. Semijoias? Semijoias. Falou. Tem algumas aqui na minha sala. Aqui são semijoias, né? Eu trouxe até para poder mostrar mesmo, porque assim... Como o mercado erótico traz muitos vibradores, tipos, né, de vibradores, não necessariamente a gente precisa utilizar um vibrador com formato fálico, né? Eu trouxe esses dois, eu tenho mais outros lá na minha sala, eles são japoneses. Parece um mouse, tá vendo? E esse aqui Parece um mouse. E esse aqui parece um pássaro. Esse aqui chama pássaro mesmo. Então, a textura dele é diferente, mas o mais legal de tudo é que não tem aquele formato fálico. Então, se uma criança pegar, se uma visita, ver, você pode deixar na tua sala. Não tem problema, né? Eu não deixaria bem na sala. Não, mas hoje dá pra gente trabalhar com todo o público, né? Com todo tipo de paciente, indicar, né? Saber indicar o produto. E uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de estimuladores, vibradores, enfim, é que, óbvio, tem a finalidade, né, de prazer e tudo mais, mas tem finalidade também de tratamento. Sim. A gente usa muito como forma terapêutica. Terapêutica, tanto que eu chamo de recursos terapêuticos. Eu não gosto do termo brinquedo erótico, né? Primeiro que eu acho que sexo não é brincar.
né? Quem brinca é criança, adulto faz sexo. Bem, esses recursos terapêuticos, né, nos vibradores, né, o da cápsula, né, tem vários recursos aí que a gente tem, vários modelos, eles são muito importantes em algumas disfunções sexuais. Anorgasmia, desejo sexual hipoativo. Mulheres que estão em tratamento oncológico, que elas acabam tendo uma menopausa, né, precoce em função do tratamento oncológico, mesmo que ela não tenha um desejo sexual, né? Mas ela quer voltar a ter, dá para a gente estimular essa vulva, esse clitóris, né? Sem contar para poder melhorar a circulação também, não só pensando numa vida sexual, mas melhorar a região, a circulação, o ressecamento. Então, quando bem indicados, a gente tem até um vibrador, a gente não chama de vibrador na fisioterapia, mas é um massageador perineal. Né? Que ele tem algumas ponteiras que a gente indica, dependendo da paciente, para poder usar. Então, já sai do foco, né, do pênis ou daquilo que é fálico. Acho isso muito importante quando bem indicado. Uma coisa que a gente vê também é muitos tabus dos homens de procurar ajuda quando eles estão enfrentando alguma disfunção sexual, eles não querem assumir ou dão desculpa por alguma coisa, né? Então, por exemplo, a ejaculação precoce, a disfunção erétil. Então, às vezes eu venho com um paciente com queixa de disfunção sexual feminina, mas quando a gente vai avaliar, quem começou com um problema, quem tá com um problema é o homem. Por exemplo, eu não consigo ter orgasmo, mas às vezes o marido está com uma disfunção erétil ou uma ejaculação precoce. Então, a ejaculação precoce, às vezes ele ejacula em segundos e que não dá nem tempo da mulher ser estimulada. Gente, mas decide. Se demora muito, vocês reclamam. Se vai rápido, vocês reclamam. Não tem jeito, é porque menos de um minuto... E aí, você também faz trabalho, né, dessa avaliação masculina. É importante ter um urologista e não ter vergonha, gente. Por quê? Muitos homens, eles podem estar numa situação que ela é transitória. Às vezes por um déficit hormonal, estresse acumulado, algum distúrbio endócrino que, às vezes, com medicação, vai resolver e vai voltar tudo ao normal. Só que, às vezes, eles demoram anos. E aí começa problemas no relacionamento, muitos homens recorrem à pornografia, ficam também com outros tipos de vícios que são muito prejudiciais para o relacionamento e para a vida deles Essa parte sexual, geralmente, o homem transfere muito para a mulher, né? Sim. A culpa é dela, Sim. quando procura uma culpada. Mas, muitas vezes, está com ele, né? Ninguém fala que, após os 50 anos, ele começa a ter uma queda aí fisiológica de hormônio. Eu né? diria até antes. O né? estilo de vida nosso Hoje em tem dia. feito com que cada vez mais mulheres tenham entrado na menopausa precoce e homens tendo alterações de níveis de hormônios antes também do esperado. Uma queixa muito comum que a gente recebe das pacientes, geralmente elas trazem pra gente, é que o marido, o companheiro, o parceiro comentou que sente o pênis, ele fica meio bobo dentro da vagina dela, né? E quando a gente avalia, ela tá com a vagina boa, tá com a mucosa boa, um trofismo bom, e tem casos que a questão é do pênis. Sim. O pênis é que é bobo. Ela tá com o pênis bobo lá dentro, o pênis tá bobo. Né? Mas é verdade isso. Que às vezes muda ao ele longo da vida. Às vezes ele pode ter uma ereção, mas não uma ereção completa. Uma qualidade, né? Exatamente, uma ereção com qualidade, exato, com qualidade. satisfatória. E às vezes pode ser relacionado até a patologias, diabetes, pode acontecer, coração, problemas cardiológicos, tem um distúrbio circulatório. Então tem que tudo procurar isso pode ajuda, levar. não tenham vergonha, né? O importante é você vivenciar a sua sexualidade com prazer, com satisfação, ser algo bom para os dois, sempre, ainda mais que eu tinha falando de relação entre casais. Então tem que ser bom para os dois, não adianta estar só bom para um. Então se preocupar com o casal é se preocupar com o outro em todas as circunstâncias e na relação sexual também. E se você que é mulher ou homem tá sentindo alguma dificuldade, procure ajuda, porque hoje tem muito recurso terapêutico. E a gente vê o quanto muitas vezes é rápido esse resultado para você ter uma vida sexual feliz, né? E fazer igual quando as suas pacientes saem da sala. Elas sobem meio assim, desanimadas, descem felizes, falam, nossa, é muito mais fácil do que eu imaginava, consegui tratar, conseguir, porque tem a questão também da pessoa, como mexe com a autoestima, né? A mulher que às vezes não tá tendo uma relação sexual prazerosa, tal, ela se sente mal porque ela se sente menos mulher, muitas vezes. Ela se sente um monstro às vezes, ela fala, ai, Carla, eu me sinto diferente das outras, eu não sou normal, ela se sente anormal. Fica escutando as amigas falar, né, no grupo, ou, ai, nossa, eu adoro ter relação, isso, e ela fica se sentindo um peixe totalmente fora d'água. Como se ela fosse a única, né? Mas Sim. eu acho importante isso. Mesmo quem não tem problema, a gente fala muito, né, dos problemas, mas mesmo quem quer explorar seu corpo, se conhecer, isso é importante também. Sim, ter orientações. Ter orientações, claro. É muito importante. Ai, foi muito maravilhoso. De repente ficar 3 Vai horas. ter que voltar, né, Carlinha? Vai ter que ter a parte 2. Sabe o que a gente pode fazer? Combinar de marcar os podcasts com você pra gente falar de assuntos específicos. Então, vamos pegar
Candidias, vamos fazer um só de candidias, esmiuçar tudo de candidias, vamos pegar outro só de endometriose. E aí a gente faz um bate-bola do papel da fisioterapia junto com o tratamento médico. Acho que vai ser Trabalho uma coisa bem legal. obstetrícia. Parto, temos que falar de parto. A Carla faz um trabalho incrível com as nossas pacientes, né? O quanto a fisioterapia pélvica ajuda, e não, obviamente, pra gente fazer um preparo pro parto normal, mas não só pra isso. O preparo pro parto, a melhora do corpo dela durante o parto, né? Essa consciência corporal, o retorno pós-parto, o quanto é importante de trabalhar essa mulher, esse período, independente da via de parto, se foi normal, se foi cesariana. Consciência corporal. Né? A propriocepção do momento também, do período expulsivo, quando vai pro parto, né? Aprender a fazer a força direita, ter a prensa, como fazer, como sentir a própria musculatura. E elas né? vão muito mais calmas também, né? Porque elas lembram, elas sempre lembram. falam de você. Eu estou presente. Está presente em todas as fases. Gente, foi muito bom, Carlinha, ter você aqui. Vai ter que voltar, porque é um assunto que rende. E o que é bacana é o quanto, assim, hoje tá melhorando do que foi no passado. A gente viu que é um assunto que tá sendo mais falado, mas a gente precisa de gente como você, que é altamente especialista, capacitada e que tá sempre querendo buscar. Então, o que tem de estudo novo, ela vai atrás, ela escreve um monte de artigo, ela faz todos os congressos e sempre traz novidade. Então, a gente foi uma das primeiras clínicas do Brasil a ter esse laser pra físio, porque ela falou, olha, saiu a novidade, podemos ter, e tudo que você traz, a gente quer investir nisso, que é o melhor pro paciente, vai ser melhor pra todo mundo. Sim, com certeza, né? Carlinha, aquela câmera é toda sua. Deixa o seu recado final, deixa as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Fica à vontade. Ah, tá bom. O meu recado final... Um recado para as mulheres. Falando aí dessa parte da sexualidade. Bom, gente, o meu recado é para você se olhar cada vez mais para você, para dentro de você. Né? Não se preocupar ou não dar ouvidos, né? Ou ter ouvidos seletivos, né? Para você filtrar o que entra em você. Porque apontar o dedo, falar aquilo que a gente não precisa escutar muitas vezes, né? As pessoas vão fazer isso com a gente. Mas antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, você sabe quem você é, sabe da tua história, sabe dos teus calos, dos teus sapatos. Então, valorize-se. Olhe para dentro de você, se admire, né? E não deixe que ninguém pise em você, tá bom? E antes de você mesmo também tem um ser que está olhando por nós, né? Que sabe quem você é antes da gente chegar aqui neste mundo, né? Que é Jesus, tá bom? Ai, muito que linda. Bom. E as tuas redes sociais, Carlinha? Carla Pereira Físio Sexualidade, né? Meu Instagram. Não tenho canal e também YouTube. na Clínica Na Mantelli. Clínica Encontra Mantelli todos os Carlinha dias. aqui com a gente todo santo dia. Isso. Carlinha, muito prazer ter você aqui. Maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Um prazer ter você não só aqui no Mantellicast, mas ter você aqui na Clínica Pra mim Mantelli. foi um sonho, eu já te falei isso. Gente. Quando eu olhei esses dois, um dia lá atrás, eu falei, um dia eu trabalho com eles. A nossa prazer história nosso. foi muito bacana, porque a gente se conheceu quando eu tava fazendo a minha pós-graduação, me especializando em sexualidade humana. Tive o prazer de tê-la como a minha orientadora do famoso TCC. Que eu adoro. Que ela adora. E ali eu vi uma profissional realmente apaixonada pelo que ela faz. E sem interesse, né? Você sempre se dedicou e mesmo, independente de qual paciente, porque a gente atendeu pacientes do SUS, no serviço particular, não importa, ela enxerga o ser humano. Sim. E transformar essa dor em algo positivo, em ressignificar. Então, você traz isso, esse resgate dessa mulher, dessa família, de casais que às vezes estavam por um fio ali no relacionamento, né? E você traz isso de volta. Então, isso é muito maravilhoso. Ela vibra, a gente manda mensagem. Você viu essa paciente? Ela voltou toda feliz, a gente vibra junto e é muito legal porque você coloca a sua energia vital no seu trabalho. Isso é muito maravilhoso. Que bom. Muito bom. Gente, parabéns, obrigada por toda a Carlinha. salva de palmas. Uma salva de palmas! Salva de palmas pra Carlinha. Gente, sensacional, né? Gostaram do episódio? Foi incrível. Então, ó, acompanhe todas as quintas-feiras, 20 horas, sempre um episódio novo, sempre um assunto de relevância aqui pra você, aqui no nosso Mantellicast. E se você ainda não segue, siga e compartilha, né? Isso aí, em todas as redes sociais a gente tá presente. Compartilha, deixa sua dica, coloca a sua sugestão. Toda quinta-feira, 8 horas da noite. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Um beijo, valeu! Vamos lá? Bora. 1, 2, 3 e... Gravando? 3, 2,
2, 1. Alô, oi. Tudo bom? Tá bom o som? Eu vou pôr o pinto aqui embaixo. Tá sentado em cima do pinto aqui, não tá legal. Você tem o papel dela? Oh. Ai, Boa. ai, tô com dor. Tô me segurando aqui. Ai, gente. Foi ótimo. Mas tem muito assunto pra falar. Ok.